Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteria. E aí, sextou, bora lá de vlog, né? Então é isso aí, gente. Vou levar a Maluzinha na escola primeiramente, e aí depois, na hora que eu voltar, vou começar a gravar um pouquinho do dia aqui pra vocês, o preparo das massas e também dos recheios, tá bom? Por hora, eu vou listando aqui pra vocês o que eu já vou preparando hoje, tá bom? Assim que eu voltar da escolinha. Bom, gente, então deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, o que eu vou estar preparando aqui hoje. Então, eu vou dar início com os recheios, tá? Então, eu vou fazer primeiramente as bases do recheio. Então, pra esse bolo que eu vou fazer um bolo de 12 ovos, na minha maçona de 12 ovos, na massa branca. Então, aqui eu já tenho 6 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó. E pra esse bolão, na forma 36 por 26 por 10 de altura, eu vou estar utilizando essa quantidade de recheio pra me dar 2 camadas aí, tá bom? Então, são 4 leite condensados, 5 cremes de leite, 1 xícara de leite em pó e 4 colheres de sopa de manteiga sem sal. E aí, eu vou colocar para mexer na panela, tá bom? Assim que eu terminar de fazer essa base branca, já venho e já dou início à base de brigadeiro. O brigadeiro eu vou fazer essa quantidade também. Isso, eu vou fazer essa quantidade também, porque eu sempre falo pra vocês que o brigadeiro ele não dá aquele rendimento bom, tanto quanto o prestígio, quanto o recheio de ninho. Então, eu vou estar fazendo exatamente essa quantidade de brigadeiro para uma forma 30 por 22. Se fosse um recheio de ninho ou de prestígio, eu faria essa quantidade aqui para a forma 30 por 22, tá bom? 3 leite condensado para 4 cremes de leite, porque me rende 2 camadas perfeitas para a forma 30 por 22. Porém, como é brigadeiro, gente, eu gosto de estar fazendo essa medida para 2 camadas, tá bom? Aí, eu gosto de fazer dessa maneira que eu acho que rende maravilhosamente bem as 2 camadas que eu preciso aí, tá bom? Então, fiz meu recheio de ninho. Em seguida, na sequência, eu nem lavo a minha panela, já vem, já faço a base de brigadeiro. Aí, eu só vou adicionar aqui, ó. No caso, eu coloco 3 colheres de sopa de chocolate em pó para cada caixinha de leite condensado. Então, são 3, 6, 9, 12 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. E aí, eu não adiciono a margarina, né? Porque aqui já tem um creme de leite a mais, então eu não acho necessário adicionar a margarina, tá bom? E aí, para minha massa de chocolate na forma 30 por 22, eu já coloquei aqui também, vou fazer também uma massa de 12 ovos, porque eu vou estar fazendo dois bolos com essa mesma base, tá bom? Então, já coloquei aqui 6 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de fermento em pó e 1,5 xícara de chocolate em pó. Mas depois eu mostro um pouquinho pra vocês qual é o outro bolo que eu vou estar fazendo, já aproveitando a deixa aqui dessa base, tá bom? E vou fazer também o recheio de prestígio, tá? Pra forma 20 por 15 por 10 de altura, que é o meu bolinho de 2 quilos. E aí, eu vou estar fazendo essa quantidade aqui, porque eu falei pra vocês que o prestígio rende super bem. Então, eu consigo 2 camadas maravilhosas para forminha retangular de 2 quilos na forma 20 por 15 por 10 de altura, tá bom? Então, me dá 2 camadas boas aí do recheio de prestígio. E aí, eu adiciono aqui nessa minha misturinha meia xícara de coco, pode ser o ralado ou o flocado, tá bom? Então, é isso, eu vou mostrando um pouquinho do dia aqui pra vocês. Bom, gente, então já quebrei aqui as minhas 12 unidades de ovos aqui, tá bom? Em 4 xícaras de açúcar. Lembrando sempre de quebrar um a um, tá? Não quebre direto aqui, que é perigoso ter algum ovo podre e estragar toda a sua receita e você ter que jogar fora, tá bom? Então, é isso aí. Agora, eu vou bater, tá? Essa mistura aqui, até ela dobrar de volume. Dobrou de volume, virou aquele creme esbranquiçado. Eu venho, diminuo a velocidade da minha batedeira e venho adicionando 3 xícaras de leite, tá bom? Vou usar um leite levemente morno, porque como ele tá na geladeira, tá muito gelado, tá bom? Então, vou dar uma mornadinha bem de leve, tá? Aquele morninho pra beber, tá bom, gente? E aí, depois, eu vou colocar essa minha massa na minha forma e levar ao forno a 180 graus. Essa massa, por ser muito grande, muito volumosa, ela demora bastante pra assar, tá bom? Em torno de 2 horas e 40 minutos, é bastante tempo mesmo, tá bom, gente? Mas é assim mesmo. E, já tirando dúvida também, se vocês quiserem, pode sim estar substituindo o leite pela água, tá bom? A mesma coisa na massa branca, como a massa de chocolate, perdão.
A massa de chocolate minha, eu utilizo a água, mas se você quiser, pode estar colocando leite também, tá bom? Aqui, como vocês viram, não adicionei nem óleo nem manteiga, tá? Essa minha massa branca, ela é sem óleo e sem margarina, é uma pergunta que sempre me fazem aqui, então por isso que eu tô sempre reforçando, tá bom? Então é isso, gente, bora botar isso aqui pra bater, né? E é isso aí, em seguida, depois que eu tirar também essa massa branca, eu já venho e já bato a minha massa de chocolate. Eu já deixei aqui meu açúcar separadinho, né? 4 xícaras de açúcar, eu utilizo o cristal, tá? Mas pode ser o refinado também. É que o cristal aqui pra mim, ele sai muito mais em conta financeiramente, tá bom? E depois também já vou em seguida batendo a massa de chocolate para pôr passar todo junto, tá? Ó, gente, então passando para mostrar para vocês, ó, prontinho. Então, aqui, massa de 12 ovos na forma 36 por 26 e massa de chocolate de 12 ovos dividido na forma 30 por 22 e 20 por 15, tá bom? Então, eu distribuí nas duas formas. Aqui me dá 2 quilos em torno de 24 fatias, aqui me dá 4 quilos de 40 a 45 fatias, e aqui me dá em torno de 5 a 6 quilos de 50 a 60 fatias, mas há quem consiga cortar até 70 fatias nessa forma aqui, tá bom? Esse dia eu tava vendo um vídeo e a moça, ela conseguiu cortar 70 fatias da forma 36 por 26, tá bom? Mas eu sempre passo para o meu cliente entre 50 e 60 fatias, tá bom? Então, é isso aí, eu vou levar para assar no forno a gás agora, depois eu mostro o resultado para vocês. Olha só, gente, deixa eu mostrar o resultado para vocês, ó, das massas. Então, ficaram assim. Lembrando que eu sempre peneiro as minhas massas quando elas são em grandes quantidades. Essa aqui eu já peneirei direto também na forma, né? Como eu fiz exatamente, especificamente para essa forma aqui. Então, eu já peneirei ela aqui dentro mesmo, tá bom? E ao contrário do que a gente acaba aprendendo aí com as confeiteiras e tudo mais, o fato de você peneirar a sua massa não vai fazer com que ela não cresça, tá, gente? Ó, então, eu sempre trago o resultado final para vocês, tá bom? Então, mesmo peneirando a nossa massa, ela sim, ela cresce, ela não vai perder o ar, tá bom? Que já está incorporado nela, tá bom, gente? Então, ela vai crescer normalmente, tá bom? Então, esse negócio de peneirar a massa e a massa vai solar, a massa não vai crescer, a massa vai perder o ar, eu posso afirmar para vocês que é mito, tá bom? Então, eu sempre mostro aqui para vocês, ó. Ó, tá bom? Embora eu não tenha mostrado no vlog de hoje eu peneirando, tem vários vlogs aí que eu mostro pra vocês eu fazendo a etapa da peneiragem, tá bom? Alguns direto na forma e outras num bacião. Essa aqui, como eu dividi em duas formas diferentes, eu peneirei no bacião, depois eu distribuí aqui nas minhas assadeiras, tá bom? Então, é isso, ó, vou guardar elas esfriarem. As etapas do recheio já estão todas concluídas, né? Eu vou aguardar agora elas esfriar para depois desenformar e começar a fazer aí a etapa da prensagem, tá bom? Então, é isso, eu só queria mesmo mostrar o resultado final, ó, das massas para vocês, tá bom? Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a massa por dentro. Eu ia mostrar a prensagem toda dessa massa aqui, porém o tempo fechou aqui, ó, parece até que tá de noite já. E aí a luminosidade não fica boa, porque aí fica batendo sombra, mas eu queria muito mostrar essa massa para vocês, ó, por dentro, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 discos e aqui eu tenho mais um disco, tá bom? Ó, então, ficou com essa espessura, tá bom? Dá o quê? Um dedo aqui de espessura. Então, ela me dá 3 discos aí, tá uma baguncinha ali, gente. Mas aqui, lembrando que aqui na bancada já tá tudo limpinho, tá bom? Então, aí eu usei essa faca grande aqui, ó, pra tá cortando os meus discos aqui, tá bom? Então, ficou assim, ó, por dentro, ó, a massa sem óleo, sem margarina, ó, dá praticamente um dedo aí, ó, tá bom? As espessuras. Se você tiver aquele cortador nivelador, melhor ainda você pode estar utilizando, tá bom? Então, só pra mostrar pra vocês um pouquinho da massa por dentro. Bom dia, gente! Já comecei o dia aqui já com as massas prontas. Hoje eu me dei ao luxo de ficar um pouquinho mais na cama, então acabei levantando e fazendo tudo correndo, tá, gente? Por isso que eu nem gravei passo a passo de nada. Aqui é novamente a minha massa de 12 ovos, né, que a gente reproduziu ontem mesmo. E aqui eu fiz uma massa de 4 ovos, tá? Que também já tem o passo a passo aqui no canal, tá bem fresquinho aqui embaixo, é só vocês rolar aí, que tá bem fácil o passo a passo dessa massa branca aqui na forma retangular, tá bom? Então, já fiz aqui rapidão, já preparei também um recheio bem rápido, tá, gente?
Essa aqui vai ser de creme com abacaxi e coco, também já fiz. Essa aqui vai ser de chocolate com bombom sonho de valsa, também já fiz o chocolate. E essa aqui vai ser 2 camadas de brigadeiro, tá bom? Então, essa aqui é a forma 25 por 17, essa aqui é a forma 20 por 15 por 10, essa aqui também forma 20 por 15 por 10, tá bom? Então, só para ressaltar, ambas as massas já estão fresquinhas aqui no canal, tá bom? Com o passo a passo, tá bom, gente? Essa aqui também tem, aí eu deixo linkadinho para ficar mais fácil para vocês. Então, é isso aí, ó. Já vou levar pro forno aqui essas massinhas, depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Olha só, gente, não poderia deixar de mostrar pra vocês o bolão da nossa massa aí de 12 ovos, olha só. Ó, aquela massa peneirada, olha só o resultado dela, tá vendo só? E a quantidade de recheio que eu passei pra vocês, que eu tenho aqui, são 4 leite condensado, 5 cremes de leite, uma xícara de leite em pó e 4 colheres de margarina, tá bom? Então, ó, me dá 2 camadas maravilhosas aí para essa forma 36 por 26 por 10 de altura. O pratinho que eu estou utilizando aqui dentro, gente, para dar um reforço aqui na minha embalagem, é o pratinho laminado, né? Aquele de papelão laminado de número 5, tá bom? Número 5, tá? Por quê? Porque eu vou transportar ele dentro de uma embalagem fechada. Por aqui tá chovendo bastante, tá bom? Então, eu vou mandar ele numa embalagem fechada. Essa embalagem que eu estou utilizando é a embalagem P78, tá bom? Então, é essa embalagem que eu estou utilizando aqui, ó. Então, ficou assim o nosso bolão, ó. Eu vou decorar ele agora. Eu não vou mostrar a decoração desse bolo pra vocês, porque eu tô bem em cima da hora já da retirada, tá bom? E pra mostrar decorando, eu gosto de mostrar um pouquinho mais tranquila, né? Com mais um espaço aí de tempo, ó. Deixa eu mostrando pra vocês de pertinho enquanto eu vou falando, tá bom? Então, nem vou mostrar a decoração dele pra vocês. Ele vai ser num tom só de rosa. Eu bati aqui, ó, 2 xícaras de chantilly. A princípio, eu ia fazer um trabalhinho de bico, porém, agora eu acho que eu não vou fazer um outro que eu vi aqui, né? Peguei a inspiração aqui, que ela deixou por minha conta, tá, gente? A decoração, ela só me mandou o tema e a cor, tá bom? E eu acho que eu vou fazer ele espatuladinho, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. E aí, cadê, gente? Coloquei aqui, agora perdi. Eu tô pensando em borrifar, ó, no rodapé dele. Nossa, gente, tá uns mosquitos aqui, ó. O glitter, tá bom? Então, eu tenho esse glitter aqui, que é um rosé. Tá bem bonitinho esse rosé aqui. Tô pensando em borrifar aqui, no rodapé, nas laterais. A minha bombinha, ela tá toda cagada, gente. Então, dá um trabalho borrifar. Então, eu tô pensando, eu queria borrifar pó cor de rosa, tá? Sabe, pra dar um brilho bem bonito. Porém, meu pó acabou. E aí, eu peguei o glitter. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, talvez eu coloque o glitter aqui, ó. Mas aí, ó, queria mostrar o resultado dele por dentro pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, esse bolão. Tá vendo? Então, ficou assim, ó. Então, a quantidade da massa, tá bom? Que vai estar aí na descrição. Que é a minha massa branca de 12 ovos. E a quantidade pra esse bolo do recheio que eu fiz aqui. Aqui foi só ninho, tá? Ele não foi nenhum complemento nele, nem bombom, nem morango, foi apenas ninho mesmo, tá bom, gente, ó? Então, ficou desse jeitinho aqui. Eu vou ligar o ventilador ali, ó, porque tá osso. É isso aí, gente, tá chovendo aqui, tá friozinho, mas os mosquitinhos não deixam a gente em paz, não? E ficou assim, gente, então, o resultado, eu coloquei algumas borboletinhas, vai depois o nome em cima, porém, eu vou deixar o nome pra ela colocar lá na hora, porque, como eu falei pra vocês, tá chovendo, né? Então, eu não vou cortar a tampa da embalagem, não, porque eu não sei a intensidade da chuva até ela chegar aqui. Então, eu vou mandar no saquinho o nome, tá, dela, ó. Tem nome e tem mais borboletinhas pra ela fincar aqui em cima, ó, do bolo, tá bom? Então, já coloquei umas aqui em volta, ó, como vocês podem ver, usei o glitter, tá bom? Usei aqui o biquinho 17, como sempre, né, gente? Já estão até acostumados comigo. E é isso, ó. Então, ficou assim, ó. Vou tampar agora o bolinho dela, limpar aqui. E depois eu pego um outro bolinho pra gente decorar junto, que é o bolo na forma 30 por 22, tá bom? Então, ficou assim, ó. Gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui o resultado, então, das massas, ó. Então, ficaram assim, eu vou desenformar elas já também. Daqui a pouco eu mostro por dentro pra vocês como que elas ficaram, tá bom? Então, ó, cresceu super bem, massinha de 4 ovos. E aqui, como eu falei pra vocês, a massa de 12 ovos que eu distribuí entre as duas formas aqui, tá bom? Bom, gente, então bora lá decorar um bolinho aqui, ó, na forma
30 por 22, tá bom? Recheio de brigadeiro. Essa quantidade de brigadeiro, né, que eu passei pra vocês, que foi 4 leite condensados, 5 cremes de leite e o chocolate em pó, tá bom? 50%, acho que coloquei 12 colheres, porque eu coloco 3 de acordo com cada caixinha, tá bom? Ó, então ficou assim, eu coloquei esse bolo aqui numa bandeja de número 5, tá bom? Porque ele vai na embalagem fechadinha, como eu falei pra vocês. O tempo aqui tá de chuva, tá querendo abrir agora, tardinha, mas ele fica assim, ele abre e fecha. Daqui a pouco, provavelmente, o vídeo vai ficar meio escuro, tá bom? Mas é por conta do tempo aqui, ó. Então, vocês veem aí, ó, que deu 2 camadas bacana aqui, ó, tá vendo? Então, se a gente faz uma medida de 3 pra 4, fica muito pouco, tá bom? No caso do brigadeiro. Se for recheio de prestígio, recheio de ninho, 3 para 4 dá tranquilo 2 camadas. Mas o brigadeiro eu prefiro fazer 4 leite condensado para 5 cremes de leite, tá bom? Então é isso aí, ó. Massa ficou coisa mais linda, bem fofinha, tá bom? Vamos lá, vamos decorar aqui. Ah, eu vou estar utilizando aqui, gente, o bico, deixa eu mostrar pra vocês. O biquinho comum que eu sempre utilizo mesmo, que é o biquinho 70, tá bom, ó? Aquele biquinho... Nossa, o biquinho... Não, daqui nem é 70, esse aqui é 69. Gente, eu nem sabia que eu tinha um biquinho 69. Aqui, ó, tá vendo? Quase 70. Vou estar utilizando também esse biquinho aqui, ó, que é o 104, tá bom, ó? Porque eu vou fazer umas florzinhas em cima. Ela me mandou uma foto de inspiração do meu próprio bolo mesmo. E aí tem umas florzinhas que eu fiz com esse biquinho aqui, tá? E vou utilizar, é claro, nada mais nada menos que o biquinho 17, tá bom, ó? Ele é bem pequenininho, uma mini pitanguinha, tá bom? Então ele demanda bem pouco chantilly. Pra quem não gosta de muito chantilly no bolo, ó, esse aqui é o mais indicado, tá? Então, vamos lá. Então, vou iniciar aqui, gente, fazendo a pré-camada, como sempre, tá bom? Pra cobrir as nossas migalhas. Pra aí sim, depois a gente começar com a decoração desse bolo, tá bom? Ó, prontinho, gente. Então, a pré-camada não tem segredo, né? A gente coloca uma quantidade menor de chantilly em toda a lateral aqui do nosso bolo, né? E aí, a gente só dá aquela caprichada na parte de cima do bolo aqui, tá bom, gente? Agora, eu vou passar também um pincelzinho, né, de silicone, que eu sempre mostro pra vocês. Já coloquei o chantilly aqui na manga. Vou colocar mais pertinho aqui, pra vocês poderem acompanhar, né? E aí, eu venho fazendo esse efeitozinho aqui, ó. Eu faço ondinhas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar passando o pincel direto assim também, tá bom? Todo direto. Eu gosto de fazer ondinho, eu acho que fica mais bonitinho. Principalmente quando é um bolo assim igual esse, que é bem feminino, né? Florzinha, com tons de rosa, então fica bem bonitinho, ó. Prontinho, ó. Então, fiz todo esse zigue-zague, ó, tá dando pra ver bem daí, né? Ó. E agora eu venho com o nosso biquinho aqui, 69, pode ser o biquinho 70 também, tá bom, gente? Ai, deixa só minha bailarina parar de rodar, né? Ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. É pra não pegar tanto a minha mão também, né? Pega, né, gente? Ó. Então, pressiona e vem subindo, tá bom? Quanto mais você pressionar, mais babadinho vai ficar, tá bom? Se você pressionar e subir direto, ele vai ficar um trabalhinho mais reto. Ele não vai ficar com esse efeito desse babado, tá vendo? Ó, tá dando pra ver perfeitamente bem o babadinho aí, né? Então, como eu falei, como é um bolo feminino, eu quero esse babadinho mais marcadinho aqui, tá bom? Então, pra ficar bem bonitinho assim, ó, com o babadinho, ó. Esse é um dos trabalhos mais fáceis que tem, eu sempre faço esse trabalho, acho que vocês já viram, né? Tô sempre fazendo com esse trabalhinho de bico aqui. Porque é mais fácil, prático, né, quando eu vou fazer. Eu tenho feito bastantes bolos retangulares espatulados, também tenho tentado trazer aqui pra vocês. Porque não é fácil, né, espatular um bolo retangular, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Eu ainda não tô expert no assunto, mas em vista do que eu fazia, né, que ficava com as quinas arredondadas, tá bem melhor. Minha bailarina fica rodando, tá atrapalhando. Ó, vamos lá então, ó. Então, pressiona e vai subindo. Deixa eu só tentar parar ela aqui.
Opa. E aí, gente, ó, não tem segredo, tá? Então, esse bolo aqui, pra reforçar, é o bolo na forma 30 por 22 por 10 de altura, tá bom? Esse bolinho aqui, ele rende em torno de 40, 45 fatias. Porém, tem pessoas que conseguem cortar até 50, 55 fatias. Vai muito do tamanho da fatia que a pessoa corta, tá bom? Vai muito da fatia, da espessura, né? O tamanho. Nossa, a bailarina hoje não tá colaborando, meu Deus. E meu chantilly, que parece que tá ficando meio poroso. Ai, Deus. Então, vamos lá. Ó, então, vai pressionando e subindo, tá bom, gente? Ó, daí vai ficando assim. Opa, quase que eu fiz torto ainda. Ó, tá vendo o jeito que vai ficando? Vai ficar um trabalhinho bem bonitinho. Depois eu vou remover essas rebarbinhas aqui com o auxílio da espátula, tá? Eu prefiro que ela dê uma passadinha assim mesmo, porque aí depois eu puxo pra dentro assim, pra não ficar mostrando lá o bolo, tá? Na lateral. Prontinho. A gente vem com a espatulinha, mãos bem levinho, ó. E vai retirando esse excesso aqui, ó. Puxando pra dentro do bolo, tá? Prontinho, gente. Agora a gente vai fazer com o biquinho 17, tá? E depois com o biquinho, esqueci a numeração, 104. Prontinho, gente. Agora vamos lá, né? Com o biquinho 17, tá bom? Então, a gente vai fazendo assim, ó, essas ondinhas assim. Ó, ele vai ficando assim o trabalhinho. Ó, aí fica assim, gente. Olha que detalhinho mais bonitinho. E aí ficou assim. Agora eu vou trocar aqui o meu bico. Porém, eu vou colocar meu chantilly de volta ali na panelinha e vou hidratar ele bem hidratado, porque pra fazer esse efeito da florzinha, eu preciso que ele esteja bem molinho, tá, gente? Bem mais molinho. Ele tá até molinho, mas eu preciso dele um pouquinho mais. Ó, vou usar aqui a mistura láctea, tá? Pra hidratar o chantilly.
Prontinho, gente. Chantilly já está aqui, ó. Vou limpar ele aqui. E aí eu vou pressionando. O duro que eu acho que eu não vou conseguir mostrar de pertinho essa decoração, gente. Você pressiona, puxa pra dentro. Ah, não vou conseguir, gente, mostrar bem de pertinho. Até longe aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz cagadinha aqui, ó. O duro que eu ia ter que estar virando a bailarina, porque eu não consigo fazer com ele parado, eu tenho que estar virando. Vou ajeitar essa pétala aqui, que tá muito magrinha. Ó. Tá vendo? Ele vira uma florzinha, tá vendo, gente? E aí eu vou colocando espaçado aqui as florzinhas, tá? Só que aí eu tenho que estar virando a bailarina, porque senão eu não consigo fazer com a bailarina parada. Porque tem que estar virando, né, as pétalas. Ó, gente, então ficou assim, ó. Eu vou estar utilizando essas canetas aqui, ó, a gente chama de caneta, né? Pra fazer o miolinho, tá bom? Fazer o miolinho laranjadinho. Senão eu ia ter que pegar o chantilly, tingir, pegar o biquinho perlê de número 1, né? Pegar outra manga, então vou fazer porque, inclusive, da foto também tava com esse gelzinho aqui, tá bom? Então eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Fica mais bonitinho com o chantilly amarelinho e tudo mais, porém, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Ó. Pronto, já mostro mais de pertinho, vou pingar um glitter ali. Vou colocar um glitterzinho, tá acabando meu glitter, já era, né, praticamente, ó. Que dó. Maravilhoso esse glitter da Dona Jura, porque eles são bem fininhos. Espalha com mais facilidade em cima do bolo, né? E você consegue utilizar pelo menos uns quase 100% do glitter todo. Então, ele é muito bom. E o potinho vem bem mais cheio do que os demais, viu? Pago R$10 nele aqui. O preço tá bom também, R$10. Bom, gente, então vamos pegar um glitter.
glitter. E aí, esses copinhos, gente, eu não jogo, eu utilizo ele pra fazer mini pérolas, tá? Vou até mostrar pra vocês. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo esses vidrinhos? Então, eu guardo eles, ó. Essas aqui são as pérolinhas menores, tá? Porque tem aquelas chocobols maiorzinha, né? Pra fazer as pérolas maiores. E a chocobol pra fazer essas pérolas menores, ó. Então, eu guardo esses vidrinhos. E aí, eu faço as perolinhas, olha essa coisa mais lindinha. E aí, fica bom, ó. Fica bem fechadinho, bem vedado, tá bom? Nossa, fiz dois azul igual, praticamente. Ah, não é azul, não. Ó, tá vendo? E aí, eu utilizo, então, ó, e o bom é que ele é de rosca, né? Esse vidrinho aqui, ele nem é aquele que aperta. Então, ele tem uma rosca muito boa, ó. Ó. Então, ele veda, gente, assim, maravilhosamente bem, tá? Então, eu utilizo os vidrinhos, ó. Esses aqui são de glitters. Glitter ou pó? Acho que é glitter também, ó. Ah, esse aqui é tampa maior, gente. Agora que eu reparei, tá vendo? A rosca da tampa, ó. É bem maior. Que bom. E aí, eu aproveito, ó. E faço as perolinhas, tá bom? As menorzinhas. Bom, gente, então é isso. Vou mostrar mais de perto o bolinho pra vocês. O que vocês acharam dessa decoração? Bem delicadinha. Tá, mais pra cá. Não sou muito expert nas florzinhas, ó, como vocês podem ver. Esse chantilly também não tá lá aquelas coisas não, hein? Ó. Então, ficou assim, tá bom? Ó. Trabalhinho de pico que foi feito. E os pinguinhos também, ó, nas florzinhas, tá? Ó, o glitterzinho, tá dando pra ver bem de levinho. Bem bonitinho, né? Então, é isso. Amanhã eu volto, mostro mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Dos bolos, antes de eu decorar, tá bom? Bom dia, gente. Bora lá já começar a pegar os bolinhos pra decorar aqui, tá bom? Então, vou iniciar com o bolo na forma 25 por 17, massa de chocolate com recheio de brigadeiro, tá bom? A quantidade de recheio para essa forma é 2 leite condensado, 3 cremes de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, tá bom? Então, dá 2 camadas perfeitas aí para essa forma aqui. Se fosse a forma 25 por 10, seria exatamente a mesma quantidade, tanto da massa quanto do recheio, tá bom? Ó, então, ficou assim. Eu vou mandar ele dentro da embalagem, como eu falei pra vocês. O tempo aqui tá de chuva, virou novamente o tempo de chuva, né? Ontem à tarde ameaçou limpar, ficou bem clarinho, porém, voltou novamente o tempo de chuva, tá? Então, vou mandar ele na embalagem fechadinho, ó. Esse aqui ele não vai com topper, ele vai só decoradinho mesmo, de rosinha mesmo, um tom bem de rosinha. E é isso, eu queria mostrar ele por dentro pra vocês, ó. Coisa mais linda, gente. Tá vendo? Ó. E é isso, daqui a pouquinho eu mostro os outros bolos pra vocês. Prontinho, gente, finalizei aqui o bolinho, ó. Utilizei também o mesmo biquinho de sempre, biquinho 70 e biquinho 17, tá bom, ó? Então, ficou assim o bolinho. Fiz aquele efeito em cima com o pincel, tá? Ó. Aí, fiz as rosetinhas aqui em cima e fiz uns detalhezinhos aqui do ladinho, ó. E embaixo também no rodapé, tá bom? Ó. Bom, gente, bora de mais um bolinho por aqui. Esse aqui é o bolinho na forma 20 por 15 por 10 de altura, com recheio de creme com abacaxi e coco, tá bom? Então, esse aqui tem um adicional de coco. A embalagem que eu estou utilizando é a P60 alta com a tampa e o disco de isopor de 30 centímetros de diâmetro. Então, é isso aí, vou decorar esse bolinho. O tempo aqui, gente, olha, tá frio, 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 frio. E vem chuva por aí novamente. Juro que eu achei que hoje ia tá sol, mas tá terrível o tempo hoje. É isso aí. Prontinho, gente, bolinho finalizado. Coloquei aqui um pouquinho de coco raladinho em cima pra ela diferenciar os bolos, porque ela quer... É pra mesma cliente, né? Esse aqui é na massa branca, né? Coco com abacaxi. E o outro que ela pegou é na massa de chocolate, de recheio de chocolate com sonho de valsa, tá? Então, como ela optou pelas decorações, as duas branquinhas, então, eu optei por fazer assim, ó, pra ela identificar qual é qual, tá bom? Então, ó, ficou assim, ó, os mesmos biquinhos de sempre, tá? E é isso, agora eu vou pegar o de chocolate também já pra fazer. Eu já mostro por dentro pra vocês
como que ficou, tá bom? Ó, gostei bastante dessa decoração, achei que ficou bem bacana. Tá aqui, gente, o segundo bolinho dela, ó. Então, ficou assim, ó, ficou bem caprichado no recheio, hein, ó. Ó, os pedaços do bombom, tá? Esse aqui, pra recheio de chocolate, eu utilizo o sonho de valsa, tá bom? Então, ficou assim, mesmo formato da forma e da embalagem também, tá bom? Então, vai ser com uma decoraçãozinha bem branquinha, ó. Ficou assim, olha que coisa mais linda, gente. Bem bonitão, né? Ó. Então, vou decorar rapidinho aqui, já eu mostro pra vocês. Ó, gente, então terminei aqui, tá? O último bolinho, ficou assim, ó. E é isso. Então, esse aqui é o da massa de chocolate, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui juntinho com vocês. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do vlog, tá bom? Essa semana, ó, tô com bastante encomenda. Tem um bolinho aí que eu quero muito tentar gravar pra vocês. Eu nem vou falar qual bolo que é, porque se não der certo, né? Pelo menos não fica naquela, né? De devendo. Mas, em nome de Jesus, se der certo, eu quero gravar o passo a passo dele pra vocês, que eu sei que vocês vão amar, que eu sei que vocês pedem bastante, tá bom? Então, como ele vai cair bem no meio da semana, eu acredito que eu consigo fazer um passo a passo legal pra vocês aí. Tomara que dê tudo certo. Eu não gosto de programar, porque quando a gente programa não dá certo, né, gente? Mas se der, vocês vão acompanhar aí no meio da semana mesmo, tá bom? Então é isso, pra você que chegou até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Mais uma vez, muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.